Dou a Minha Palavra, um podcast e canal do YouTube da Algures para conhecer artistas. São conversas informais sobre a criação artística e a vida. Procura-nos em alguresalgures.pt. Olá, olá! Olá! Bom, muito bem-vinda, Maria Simões. Isto é uma honra muito grande ter-te aqui, porque é um caminho que se vai traçando e vamos sempre encontrando momentos de estar juntas e partilhar um bocadinho desta nossa paixão. Portanto, hoje Obrigada. o Dou a Minha Palavra é como uma amiga, mais do que o resto das coisas todas, mas as pessoas que nos ouvem, que nos veem, querem saber o resto das coisas todas. Por isso vamos começar sempre com aquela pergunta que é: qual é a sua graça? Eu sou a Maria e não sei se a sua graça inclui o perguntar-me como é que é o meu nome palhaça. Podemos já começar por aí, podemos já. Claro, porque realmente o qual é a sua graça é uma expressão que vem da nossa adolescência, não é? Quando começamos a ouvir essa coisa pela primeira vez. Mas depois eu penso sempre atualmente, quando me perguntam o meu nome, penso já quase no nome da minha palhaça, se é disso que estamos a falar. E temos aqui uma história que eu acho que é bonita de ser partilhada, porque eu, quando comecei a trabalhar como palhaça, quando decidi formar-me nessa área, num workshop foi-me feita exatamente essa pergunta: como é que tu te chamas? E eu estava com o nariz e palhaça, e eu nunca tinha pensado sobre o assunto. E foi assim um choque, um grande silêncio. Na altura, a fase em que eu estava como palhaça, eu pretendia que tinha uma barriga de grávida e sentia que era a lua cheia. E como este workshop foi em Espanha, eu disse: "Sou Luna". E toda a gente deu uma salva de palmas porque parecia que o nome encaixava perfeitamente naquela palhaça que estavam ali a ver, e durante muitos anos fiquei Luna. Hum, Fazia muito sentido durante muitos anos, mas depois, aos poucos e com o trabalho, foi deixando de me fazer sentido, porque realmente a palhaça, por um lado, não estava grávida, nunca esteve grávida, e isto era tudo uma coisa que não era realmente a essência e a autenticidade. Depois, o nome Luna em Portugal não significa nada realmente. Depois percebi que era um nome que só as crianças é que necessitavam. E pronto, e depois agora, há 2, 3 anos, quando decidi criar uma marca e chamar-lhe o nome da bisavó do meu bisavô, que é Maria da Alegria, esse nome começou a ser usado pelas pessoas para se referirem a mim. E portanto já não fui eu a dar o nome à palhaça, senão as pessoas, quando falam do meu trabalho como palhaça, que dizem a Maria da Alegria. E encaixa-me muito mais, faz muito mais sentido, é uma coisa que me está muito mais, se calhar na genética também. E hoje sinto-me muito Maria da Alegria, como se esse fosse o nome da minha palhaça agora, mais do que marca. E então estamos exatamente, neste momento, estamos exatamente numa fase de transição em que ela é Luna Maria da Alegria, não é? E eu acho que o nome Luna vai acabar por cair, e também representa uma maturidade, não é? A possibilidade de mudares de nome quando sentes que o nome já não te cabe na pele. Um, e pronto, estou nesta fase. E esta é a história do nome. Que linda, que linda. Olha, eu faço sempre uma pergunta muito difícil às pessoas, mas vou pegar nesta coisa que tu dizes, nesta coisa da mudança de pele, não é? Quais são as mudanças de pele que nós vamos fazendo ao longo da vida? Então, a pergunta difícil é: quem é a Maria Simões? Quantas peles ela veste? Quantas. Quem é? Uhul! Um, eu identifico-me muito com essa ideia de vestir muitas peles, ou de a pele ter muitas camadas melhores, ou seja, acho que sou uma pessoa muito autêntica, muito transparente. A honestidade, a verdade, a justiça são valores muito importantes para mim também na construção da minha personalidade e naquilo que eu procuro. É-me muito difícil esconder aquilo que penso.
por exemplo, ou seja, e às Uhum, vezes contra mim funciona, mas pronto, é uma característica que tenho realmente. E isso faz com que, por exemplo, quando trabalho em muitos domínios artísticos, mas não só, mas também profissionais, eu faço muitas coisas. É porque eu faço com paixão, por curiosidade, porque não consigo especializar-me numa única coisa. Hum, Quando tenho que escrever a minha biografia ou uhum, as minhas notas biográficas, não consigo esconder essa multiplicidade de atividades que foram sendo, a minha formação enquanto pessoa, não é? E estamos a falar de trabalhar na área da educação, de ter estudado psicologia, de ser realmente de ter feito uma escola de teatro em palcos e em companhias e em grupos e não numa escola superior ou num conservatório, não é? E portanto, para mim, uhum. a escola são as tábuas do palco ou as pedras da rua, não é? E que ferramentas é que isso me dá foi, ou seja, sou isto tudo e sou isto tudo ter aprendido a usar as artes como ferramenta para mudar o mundo e fazer do mundo um mundo mais bonito ou um mundo melhor, foi sempre aquilo que me foi movendo e para isso eu uso tudo aquilo que sei fazer, não é? Também passei pelo cinema, gosto imenso de cantar e de tocar adufo, por exemplo, e portanto todas estas coisas para mim foram sendo experiências de formação como ferramentas enquanto pessoa, mas obviamente que depois as coloco nas minhas profissões ou nas minhas múltiplas profissões. Hum, não me importo nada de não ser boa numa coisa e ser, quase boa em muitas, ou seja, não vejo isto como uma coisa negativa, tudo pelo Sim. contrário. Saber fazer muitas coisas para mim é um orgulho, hum, e se não for nunca especialista de nada, não me importa por aí além. E sou sobretudo sinto que sou sobretudo uma criativa, e acho que isso não é uma coisa inata, acho que é uma coisa que se treina, não é? Um músculo, a criatividade é um músculo. Os meus trabalhos foram-me trabalhando muito, muito, muito este músculo e basta as pessoas fazerem uma pequenina provocação que eu já estou, assim, com uma velocidade incrível a ter ideias. Dizer que ofereço ideias, eu nem sequer quero viver de vender ideias, tenho ideias para dar e para vender. Não tenho é tempo nem para tanta Sim. vida, como como às vezes costumo dizer, não tenho tempo para tanta vida. Mas quero esta vida toda em mim, claro que sim. Não sei se te respondi. Pois é, porque és uma respondeste, pois com certeza que respondeste, porque eu não gosto de fazer esta apresentação, mas de facto tu és uma artista multifacetada, desde cinema, documentário, clown, teatro, música, enfim, todas estas dominas várias linguagens e isso Performance, é um isso estado de estar na vida, não é? Uma maneira de estar na vida. hum, E isso é sim, muito lindo e é muito aprendemos muito, não é, a conhecer-te, também aprendemos muito esta do ofício do artista, não é, que é que é hum, que é múltiplo. Isso também é múltiplo nos territórios, não é? É múltiplo nos teus territórios todos que já habitaste. Os territórios, hum, onde nasceste, onde nasceu onde nasceram vários projetos, mas onde nasceu a Luna, onde ela se uhum, revelou, onde ela uhum, se mostrou ou serviu outras causas, hum, onde apareceram sim, espetáculos, ideias de espetáculos, que já é outra coisa, onde depois aparece a Maria da Alegria. Queres-nos fazer assim um o mapa. recorrido, como dizem os nossos amigos espanhóis, sobre este processo do habitar de tantos territórios, de visitar tantos territórios e como Hã, isso esse mapa, esse mapeamento. sim, é um mapa, para mim a viagem está intrinsecamente ligada à vida e àquilo que eu gosto de fazer e onde me sinto bem. Hum, e com viagem eu não quero dizer necessariamente um movimento físico do corpo, mas é muitas vezes um movimento também, psicológico, emocional, espiritual, não é? Às vezes estou muito tempo num sítio e viajo todos os dias.
E pronto, e viajamos de várias maneiras, mas não vamos falar necessariamente sobre a Uhum. viagem. A verdade é que sim, eu nasci em Aveiro e vivi em Aveiro até aos 18 anos e a minha viagem teatral começou aí. Começou no 7º ano, de uma forma clara e assumida, fazendo parte de um grupo de teatro na escola, não é? Eu sou neta de alentejanos e isso era uma marca emocional muito forte. Eu, nessa fase, enquanto vivia em Aveiro, eu dizia que gostava de ter nascido em Castelo de Vide, isso não se podia alterar, não é? Na vida, nós podemos mudar o nome, mas não podemos mudar o sítio onde nascemos. E pronto, e isto depois vem a compreender-se como um fator importante porque é onde eu estou hoje, por exemplo. Depois eu fui estudar para Coimbra, Uhum. estando em Coimbra a estudar a psicologia e a fazer cursos do teatro universitário no CITAC e depois a ser parte de uma companhia profissional no Porto, Visões Úteis, ou dos grupos de teatro em Coimbra, dei por mim, ao mesmo tempo que estudava psicologia, a fazer teatro profissional, e depois a querer fazer parte de um espetáculo em Tondela com o Trigolino Teatro à Certi, portanto, nova viagem, e, e tudo isso. E a Acerto, de facto, depois ensina-me, e é por isso que eu falo da Acerto como a minha escola, a grande escola de teatro, ensina-me que é possível uma outra forma de fazer teatro que não a que eu pensava que era a única, como a que se fazia em Lisboa, numa companhia estável, com um espaço fixo, de cartazes em temporada. Não, no Trigo Limpo, em Tondela, nós estreávamos um espetáculo, fazíamos 2 ou 3 fins de semana e depois Portugal, les a les, todos os dias, a toda a hora. É inesquecível a quantidade de espetáculos que fazíamos num ano, com vários espetáculos em cena e, portanto, ao mesmo tempo que estando em Tondela, quando não estávamos em digressão, organizávamos 7 festivais por ano, não só de teatro, mas festival de cinema, festival de música, festival disto, festival daquilo, e uma programação regular de espetáculos também que recebíamos de todos os cantos do mundo e, portanto, isto é uma escola incrível de tudo aquilo que eu hoje sou, claro, ou seja, aprendi Uhum. fazendo e aprendi que gostava que fosse assim. E, e pronto, depois de Tondela, há aqui um salto para mim importante, que é quando eu decido que quero criar a minha própria estrutura e decido fazê-lo nos Açores. E fui para os Açores, criei uma cooperativa cultural que se chama Descalças Cooperativa Cultural, com outras 4 mulheres artistas, cada uma de uma área, portanto, a própria fundação da cooperativa é feita por 5 mulheres, cada uma de uma área artística, e a multiplicidade aparece aí logo como base, não é? E depois É fomos a por Teresa um ano. Gentil. Teresa Gentil, a Judite Fernandes, Judite Canha Fernandes, que é escritora, dramaturga, a Fátima Ramos, educadora Uhum. de infância, muito ligada aos movimentos da permacultura, por exemplo, que é a nossa parte também da Uhum. natureza, das quintas e esse lado todo, e era a Sim, só Sara para perceber como Seabra, as coisas. claro, a Sara Seabra claramente na área do cinema e da dança, por exemplo, ela abarcava estas Uhum. duas ferramentas. E depois fomos por um ano ou por 2, ou para ver o que é que dá, e estivemos 10 anos nos Açores, não é? E pronto. Durante este período de 10 anos, houve um ano que marca também extraordinariamente a minha vida e que tem muito a ver com viagens, que é um ano que eu passo na América do Sul. Portanto, quando aparece a crise, ou a chamada crise de 2008, hum, as descalças perdem muito trabalho no sentido das encomendas. Os nossos clientes, câmaras, escolas, teatros, deixam de nos pedir tantos trabalhos. Nós vemos-nos obrigadas a fechar a Casa Descalça, que era um espaço de programação regular e um espaço de criação que tínhamos no centro de Ponta Delgada, porque optámos por pagar salários nessa altura, ou seja, tivemos que fazer uma escolha entre manter uma renda de uma casa ou pagar salários. E escolhemos pagar salários, então ficámos sem casa e eu nessa altura achei que era importante irmos aprender
E o projeto de internacionalização das descalças era esse. Nós tínhamos no ano anterior estado com a Marcha Mundial de Mulheres no Congo e, portanto, no ano seguinte decidimos criar um projeto de internacionalização cujo fundamental objetivo era: vamos à América do Sul aprender como é que se vive sem subsídios, sem apoios e sem encomendas. Quando os nossos clientes não nos chamam, como é que aquela malta faz? E, portanto, tínhamos que sair da Europa, obviamente, não é? E fui para a América do Sul, tive a sorte de ganhar uma bolsa de criação, não, de ganhar um prémio com uma peça de teatro, cujo prémio era eu ir formar-me com quem eu quisesse. Eu escolhi formar-me, fazer um workshop com o Éric de Bonte. Esse workshop em Ibiza foi cancelado e o workshop seguinte que ele dava era na Argentina. Então tive a sorte de poder ir até à Argentina fazer o tal workshop que eu queria fazer com o Éric de Bonte e depois fiquei, portanto, tive a questão da passagem já paga por este programa e depois vivi lá durante um ano praticamente. E foi de facto, eu escolhi os sítios onde quis fazer voluntariado, segundo os projetos com quem eu queria aprender. Portanto, eu não fui fazer programas de voluntariado onde eu tivesse que pagar, de maneira nenhuma, isso era um ponto de partida na minha conversa com as organizações que eu escolhi. Eu escolhi primeiro as organizações, depois disse-lhes que gostava de fazer voluntariado para aprender e expliquei-lhes o que é que eu podia partilhar das coisas que eu sabia. E, portanto, todas aquelas que eu contactei me aceitaram durante o período de tempo que eu quisesse ou que eu considerei. Portanto, tive uma sorte incrível de desenhar a minha formação, no fundo, durante este ano, e era uma formação de vida, de experiência de vida também. Em 5 países eu estive, portanto, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Chile e no Peru. E pronto, falar só sobre essa experiência seria uma outra, um outro filme, uma outra conversa, mas de facto eu vim de lá como bastante empoderada, ao nível de pensar que nós sempre conseguimos fazer aquilo que queremos. Podemos não fazer exatamente como queremos, podemos não ter as condições que consideramos ideais e pelas quais devemos caminhar. Isto foi em 2010, este ano foi 2010. Hoje eu chamo a esta aprendizagem aquilo que me disseram agora em 2020 que eu era, que é empreendedora social. Portanto, quando agora me deram esta etiqueta e quando eu falo da minha experiência e da minha caminhada e me dizem: mas tu já és empreendedora social há 20 anos, eu acho que a grande aprendizagem vem deste ano, de 2010, e vem claramente da escola Acerte Tondela. Uhum. Usar as artes como ferramenta para a transformação social, para a mudança do mundo, para realmente fazer do mundo um outro lugar onde me apeteça estar e que me apeteça todos os dias levantar-me e ir trabalhar. Portanto, é por isso. Ainda sobre a viagem, portanto, temos esta marca forte, depois o projeto nos Açores chega ao seu fim, encerra-se um ciclo. Eu, nessa altura, apaixono-me e é o amor, de facto, ou reapaixono-me, o meu companheiro atual, e é esse, de facto, o motor que me faz voltar ao continente, deixar os Açores e perceber. Ele vive em Badajoz e eu percebo que Castelo de Vida, a terra onde eu sonhava viver e onde eu sonhava ter nascido, está só a 1 hora de distância. Foi preciso eu olhar para o mapa e perceber isso, e então essa foi a grande decisão. Venho para Castelo de Vide passar uns dias, perceber como é que me sinto aqui, decido fazer a minha árvore genealógica, passo dias infindáveis num arquivo, nova viagem, não é? Porque fazer a nossa árvore genealógica é uma viagem também super interessante e que eu recomendo vivamente. E encontro esta tal Maria da Alegria, portanto paro a minha árvore genealógica quando chego à bisavó do meu bisavô Olegário, e ela chama-se Maria da Alegria, e eu tenho aí um insight e digo: ok, esta é a razão pela qual eu venho para aqui e eu venho viver para Castelo de Vide e vou criar esta Maria da Alegria, pronto. Lindo. E aí surge um bocadinho esta coisa. Pelo meio há aqui uma passagem também importante por um campo de refugiados, que também é outra experiência marcante na minha vida,
onde percebo claramente a importância e o poder do trabalho como palhaça, junto das pessoas mais frágeis, mas também percebo este poder porque no confronto com a autoridade e com a polícia, neste caso num campo de refugiados, que nos proíbe de atuar como palhaças, a mim, a Angie e a Maia, nós passamos todo o período que estamos aí a trabalhar sem nariz e sem as roupas da palhaça, porque tínhamos sido proibidas pela polícia, não é? E fazemos exatamente as mesmas coisas vestidas à civil. E, portanto, perceber que isso também é possível e que foi mais uma vez importante fazermos isto também para a vida das pessoas, mas para a nossa própria, perceber nós conseguimos, sem nariz e sem as roupas e sem os objetos que as palhaças usam, fazer o mesmo trabalho, chegar às mesmas pessoas, no mínimo que nós conseguimos, mas foi provavelmente das experiências mais limite que eu vivi na vida, de confronto com a humanidade, ela mesma, ou seja, o que é a humanidade? É tu chegares a um campo de refugiados e em 5 segundos percebes toda a história da humanidade e tudo o que são as injustiças e as desigualdades e a dor, a grande dor, no fundo, da humanidade, nós percebemos a primeira vez que olhamos para um campo de refugiados e estamos do outro lado da baia, não é? Yeah. Então eu queria te perguntar agora, porque ainda temos que voltar aos Açores, já voltamos, mas agora o fio leva-nos a esta pergunta que estava mais lá para a frente, mas que eu acho que é essencial, que é uma experiência limite, onde tu estás num campo de refugiados, onde não podes usar nenhum recurso teatral, não podes usar nenhum recurso identificável pelas pessoas. O que é o mínimo garantido da palhaça para fazer o nosso trabalho? O que é isso? É claro, eu não tenho dúvidas, é o olhar. São os olhos nos olhos, é um olhar, inclusivamente estamos a trabalhar com pessoas cuja língua não entendemos propriamente, não é? Neste caso eram refugiados principalmente da Síria. Claro que eles falam muitíssimo bem inglês, mas nós também aprendemos muitas palavras árabes e fazemos questão de os tratar por amigo, amiga, família, nestas situações, não é? Mas é claramente o olhar, são inesquecíveis também os olhares que trocamos com as pessoas e sentimos claramente esta noção de família, ou seja, olhar para uma pessoa naquela situação, e perceber que é uma irmã, que é uma igual a mim, que podia ser eu, isso vê-se nos olhos das pessoas, claramente. Uhum. Chegar com esse olhar a permitir que a pessoa nos deixe aproximar, levantar a mão e perguntar se podemos tocar, e tudo isto se faz com o olhar, não é? E Uhum. perceber que a pessoa está gelada. Estamos a falar numa situação de um novembro com 10 graus negativos e esta malta em t-shirt e descalça, não é? E perceber que vêm regelados e nós tocarmos-lhes e percebermos que o nosso toque, por exemplo, eu descobri uma técnica de tocar aqui na zona das costas da pessoa e ao mesmo tempo que a massajo, vou aquecendo e ela começa a aquecer o corpo todo enquanto conversamos. E é isto, é um toque, é um afeto, não é preciso mais nada. Isto com as pessoas adultas, com as pessoas mais velhas, a quantidade de gente realmente mais velha que nem sequer inglês falava, porque depois aí não Claro. consegues chegar ao inglês. E depois aquilo que fazemos com as crianças, que é muito mais fácil, é muito mais rápido, as crianças rapidamente entram no jogo e quando nós fazemos bem a uma criança, toda a comunidade fica feliz. Não só a sua família direta, mas toda a comunidade, não é? Todo o grupo que acompanha aquela criança fica feliz e acaba por sorrir também. É ser E feito. o riso, quando as pessoas se riem, perdem o medo, e então, se perdem o medo, são mais valentes para enfrentar. Epá, eu ia dizer, e vou dizer, para enfrentar a merda de vida que têm pela frente, não é? Quando estão numa Claro. situação dessas, porque o que vem para a frente não é necessariamente melhor. Uhum.
é só um sítio mais seguro realmente, é mais seguro porque não estavam em guerra quando estavam aqui, neste caso era na Macedónia do Norte. Mas não era um lugar feliz para estas pessoas e todo o caminho que elas levavam não era feliz e, portanto, dar esse e sabemos a importância de mudar esses minutos. Às vezes estás meia hora com uma pessoa, outras vezes estás 5 minutos, outras vezes quando ela está já a entrar no comboio e consegues dizer-lhe adeus e vês o sorriso dela a dizer-te adeus, tens a certeza que da mesma forma que nós registamos e gravamos aqueles olhares e aquelas caras, também as nossas são gravadas e registadas. E se isso der um alento num momento de maior tristeza ou de maior desespero outra vez àquela pessoa, recordar esta esta pessoa um bocadinho, sei lá, mais humana talvez, com quem se encontrou, é importante. Agora também te digo, nós não fazemos nada. Nestes sítios não fazemos nada, nada, nada do que aquelas pessoas realmente precisam. Fazemos uma gota d'água, somos uma memória, somos uma respiração, não é? A mudança da vida daquelas pessoas, não, não. E é muito frustrante e por isso não podemos estar muito tempo nestes sítios, porque viríamos destroçadas nós. Por isso as pessoas voluntárias não podem estar lá também tanto tempo, têm que sair daqueles sítios, recuperar forças, contar com ajuda psicológica, socioemocional, para depois poder voltar a estes sítios que são Sim. brutalmente fortes. E aí a minha pergunta é: onde é que o clown aparece? Porque o olhar, há pessoas que te penetram o olhar, mudam-te o dia, mudam-te, não é? E que não são palhaços ou palhaças. E Sim, claro. qual é esse elemento? Qual é essa Hum, sensibilidade? Qual é esse lugar onde a arte eu hum, acrescenta num sim. lugar ou numa relação assim? Eu eu não sei se consigo chegar a essa generalização teórica, não é? Eu consigo dizer-te o que é que em mim funciona. É um amor profundo pela humanidade e pelas pessoas. Eu amo as pessoas e, portanto, os encontros são aquilo que mais feliz me faz, profundamente egoísta, se tu quiseres, não é? Mas eu acredito que quando eu estou nessa situação, com a sensibilidade máxima à flor da pele, eu estou também com um grande poder de escuta. E o trabalho da palhaça faz assim, esta grande capacidade de escuta. E então eu também estou altamente receptiva para o estado emocional em que a outra pessoa se encontra. E depois, como tenho um treino técnico e profissional, eu consigo perceber esse estado emocional e se ele é, sei lá, mais triste, eu sei que o meu papel é fazê-la avançar e desenvolver para um outro estado. Mas quantas vezes nós não chorámos juntas? E digo-te no Claro, campo de refugiados, mas nos hospitais, nos lares de idosos, é frequente eu chorar como palhaça, que começa a ser o pão nosso de cada dia. Agora, eu não fico aí. Eh, eu recordo, por exemplo, quando tomei consciência desta minha facilidade, se quisermos, foi num workshop com a Wendy Ramos, em que eu faço uma improvisação sozinha, em frente a todas as outras pessoas, e eu começo a chorar e a rir ao mesmo tempo, e isto não para, tem os dois em crescendo em simultâneo. E então olho para as pessoas que estavam a ver e metade chorava, a outra metade ria. E pronto, e isto é possível, e isto é só uma expressão das nossas emoções que se mistura, não é? E que quando entro facilmente em empatia com as pessoas, conseguimos fazer um caminho de mão dada para que as duas nos deixemos melhor do que nos encontramos. Se já nos encontramos claro. super bem e super felizes, uau, isso leva-nos ao delírio, não é? E é uma alegria e é inesquecível também. E se não estávamos tão bem e conseguimos sair um bocadinho desse estado, também levamos essa memória. Mas é isso, para mim, profundo amor pelas pessoas, grande curiosidade por cada ser, por cada pessoa, por cada indivíduo, Uhum. feita consciência de que não há 2 pessoas iguais, então vou sempre com esse espírito: "E deixa lá ver como é esta". Depois, claro, já ponho as pessoas em gavetas e já pronto, já consigo Claro, lidar. Com um olhar, muitas vezes, já consigo fazer uma leitura rápida de como é que é a reação da pessoa a uma palhaça, por exemplo, e não insisto em quem não quer, nunca.
claro, claro, claro. Pronto, e aqui já te estou a falar muito também do trabalho do clown social, que é este encontro de um Exatamente. para um. Hum, Era essa a minha próxima pergunta, que é nós bom, teoricamente podemos fazer esta diferença que no fundo no trabalho artístico não muda grande coisa, mas teoricamente e no resultado e no objetivo, parece-me, diz-me tu se me parece bem, que têm objetivos muito diferentes, não é? Por um lado, o clown social, de uma intervenção, em cenários específicos, não é? E por outro lado, o clown, diria teatral, ou, não é? Que tem um outro objetivo. E tu, danças as 2 danças. Então claro. estas 2 porque há palhaças que são, mais, especializadas numa área e outras mais Uhum. especializadas na outra área, e há E palhaças muitas como há e muitas há que depois também desenvolvem um não gosto por uma destas áreas. Ou seja, conheço muitíssimas palhaças que fazem só, trabalho artístico ou teatral, e elas se confessam incapazes do trabalho social, por exemplo. uhum, Muitas outras que conhecemos fazem o trabalho social especificamente na área do clown de hospital, como palhaças de hospital, também muito especializado. Depois, noutros sítios, já se sentem muito desconfortáveis, seja por falta de experiência, seja por falta de gosto de trabalhar noutros ambientes, não é? E eu nutri e alimentei este gosto e volto a dizer, se calhar é a curiosidade que me tem levado a estes sítios todos e que me tem levado a experimentar, seja em prisões, em campos de refugiados, na rua, nos mercados, nas escolas, nos hospitais, nos lares de idosos e agora mais concretamente num trabalho de clown ao domicílio, portanto vou às casas das pessoas, eh, em que percebi que a metodologia, a técnica, a ferramenta é sempre a mesma e é isto, é um encontro de um para um. Às vezes, em algumas situações, e nos lares de idosas, acontece muitas vezes pedirem-nos que atuemos, não é? E nós não vamos atuar, vamos visitar as pessoas, vamos nos encontrar com as pessoas. Hum, Às vezes levamos algumas coisas preparadas, mas vivemos muito do momento e do que as pessoas nos dão, para fazer essas intervenções e às vezes pedem-nos para estar na sala, que é para que toda a gente ver ao mesmo tempo uma coisa e há a expectativa de um espetáculo, não é? E portanto também, às vezes temos que passar por essa fase, para perceber como é que numa sala onde estão 20 pessoas sentadas à espera de um espetáculo, nós convertemos aquilo numa visita uma a uma, visitar cada avó, cada avô e dedicar uns segundos, um minuto, meia hora a cada pessoa, porque é disso que se uhum. trata, este um para um, esta relação de um para um. É muito mais profunda ao nível do encontro, não é? Corremos mais riscos também, expomos-nos muito mais, e expomos-nos de tal maneira que invariavelmente as pessoas se esquecem que nós somos palhaças. E nos Mesmo com fala todo o aparato técnico, o nariz, a roupa, o cabelo. completamente, completamente, ou seja, esteja eu vestida assim, esteja eu vestida de outra forma, vão-me contar as mesmas coisas, ou seja, o princípio não, mas depois, quando a relação se estabelece, vão-me contar as mesmas coisas que contariam, se eu não estivesse assim. E eu é que dou um retorno diferente, porque a Maria, à civil, não lhes responde da mesma maneira que a palhaça responde, não é? E, portanto, o olhar da palhaça está lá e descentra as pessoas da sua realidade, e essa é a missão, não é? É tirá-las da obsessão da dor, da obsessão do problema, da vitimização, não é? Muitas vezes encontramos pessoas que estão nesta situação e nós levamos um banho de ficção, não é um banho de realidade, levamos-lhes um banho de ficção, de um outro mundo, do mundo lá fora. Ou seja, no hospital usa-se muito esta metáfora de nós levamos às crianças hospitalizadas ou às pessoas hospitalizadas, trazemos o mundo lá de fora, porque elas estão ali fechadas, estão super centradas na doença, no problema e na cura,
e nós levamos realmente o resto do mundo lá para dentro do hospital. Então, esta é um bocadinho a metáfora também do trabalho quando vamos a instituições. Por exemplo, quando vamos a instituições, tem que ser este o nosso fio condutor. E, novamente, visitar as pessoas com grande curiosidade, com grande alegria. E quando fazemos visitas regulares, isto transforma-se numa linda história de amor, normalmente, não é? Claro. Porque estabeleces relação. Uma coisa é quando tu visitas a pessoa uma vez na vida, outra coisa é quando tu visitas regularmente e estabeleces esta história, esta relação, e já começas a trazer aqueles problemas para casa e é impossível, não é? Deixar o coração cá fora, ou meter o coração aqui e a cabeça cá em baixo. E pronto, e aí entramos num outro nível, num clown que também tem uma função terapêutica, não tem esse princípio, não quer isso à partida, mas acaba por ter essa função terapêutica. E tem que ser consciente, nós temos que ter consciência de que o riso, o humor e o amor são coisas que podem transformar a vida das pessoas e que podem levá-las a uma sanação. Quando elas se riem connosco, curam-se. E nós sabemos Uhum. disso. Portanto, quando expomos as nossas fragilidades, a nossa vulnerabilidade, estamos a permitir às pessoas fazerem um caminho de autocura. E se as pessoas se curam, também pode ser que estejam a curar a humanidade, não é? Porque depois isto é tudo contagioso. E então esse é de facto o caminho destes encontros. É super pesado, eu acho que é um trabalho muito, muito pesado. Nós trazemos muita coisa para casa. Depois temos que carregar a Claro, confidencialidade, carregar o claro. anonimato, ao mesmo tempo, por exemplo, nós agora estamos a desenvolver um projeto que está a trabalhar a um nível muito profundo, ou que está a começar a trabalhar a um nível muito profundo com pessoas idosas, isoladas, com doença mental. Portanto, ainda lhe acrescentas aqui uma outra coisa, um outro estigma também, mas que é uma realidade e são pessoas que estão nesta situação abandonadas pelo Estado e pela sociedade. E das poucas visitas interessantes que têm na vida, na sua história, no seu dia a dia, nas suas rotinas, são as palhaças. E portanto, há aqui todo um mundo de possibilidades e de trabalho a desenvolver que me leva a querer, por exemplo, atualmente dar muita formação nesta área, porque defendo como uma, não é? Tu conheces já a minha campanha, sei lá, uma palhaça para cada Com 1500 certeza. pessoas, não é? Nós temos que ter uma palhaça, como temos médicos de família e sabemos que os médicos e as médicas de família são poucos para as necessidades da população. Então temos que trabalhar com outras profissões para que as pessoas não cheguem a precisar de ir ao médico, não é? É no fundo também um caminho de promoção da saúde e da saúde emocional, da saúde mental, da felicidade, aumentar a felicidade interna bruta, que é outra das nossas máximas aqui na Maria da Alegria. E eu acredito Então era muito isso que o que queríamos potencial dizer. é o que diz. Queria dizer, porque estás a falar nosso, nós e nós, e era bom agora de falarmos um bocadinho que todas estas dinâmicas, todos estes projetos têm uma assinatura tua, obviamente, mas é um projeto um bocadinho mais ambicioso, que é o projeto Hum. Maria da Alegria, e que, e que poderias agora falar um bocadinho sobre o projeto para podermos procurar também a Maria da Alegria nas redes e, Ok. claro, Hum. Então, sim, a Maria da Alegria nasce como marca, não é? Desta forma, é como se eu quisesse a determinada altura dar um nome à minha maneira de fazer as coisas. uhum, Hum, Basicamente é isso, não é? Ou seja, como é que eu faço estas coisas todas? Eu faço de uma maneira que fui aprendendo mais ou menos de forma autodidata, fui-me inspirando nisto, naquilo outro, fui bebendo aqui e acolá, mas a forma como eu faço, eu não conheço mais ninguém que faça. Então, dei-lhe este nome, dei-lhe o nome Maria da Alegria, ficou como uma marca e agora tenho esta possibilidade de criar uma linguagem, uma metodologia, de dizer, ok, na Maria da Alegria fazemos assim. E depois, claro, quando assumi isso, houve pessoas que começaram a querer trabalhar comigo também para aprender esta forma. E, por exemplo, neste momento tenho uma voluntária
de um projeto do Corpo Europeu de Solidariedade a trabalhar um ano inteiro comigo, e tenho uma estagiária com o apoio do IFP em clown social, claramente para desenvolver mais profundamente o projeto de clown social como uma das nossas áreas. Mas a Maria da Alegria trabalha assim, sobretudo em 5, chamamos-lhe 5 dedos. Os 5 dedos da mão são a criação de espetáculos e de oficinas de formação, a programação cultural, porque organizamos somos parceiras na organização de festivais, mas também na programação regular de um espaço que temos neste momento, mas 2 porque estão em crescimento. Um espaço é ao ar livre, a Terra de Amor Humor, é um espaço de meio hectare, numa quinta que se chama Quinta das Avelãs, onde existem 2 projetos educativos de educação na natureza. E a Terra de Amor Humor é um espaço de criação e de programação cultural, portanto, a programação desse espaço também é outra das nossas áreas. Depois temos o clown social como também um dos fortes pilares do nosso trabalho. O glamping e a prestação de serviços na área do turismo solidário é outra das áreas que desenvolvemos, porque acreditamos, para já, porque temos condições de receber pessoas, e depois porque acreditamos numa outra forma de fazer turismo, que é um turismo que tem menos impacto nos territórios, ou que tem um impacto mais saudável, um turismo que contribui para as organizações locais e para quem trabalha no desenvolvimento local. E neste caso as pessoas podem ficar alojadas connosco, sendo que quando ficam connosco nós fazemos trabalho voluntário nas visitas, por exemplo, ao domicílio, fazemos clown social à custa destas participações das pessoas, não só no alojamento, mas, por exemplo, como clientes das nossas rotas palhaças. Temos 3 rotas que são visitas guiadas na natureza, cada uma com um tema, que são guiadas por uma palhaça e por um especialista de cada uma destas áreas, a rota das abelhas, das árvores e das aves, e são passeios de 60 minutos na natureza, super divertidos, onde aliamos a ciência, a cultura e a arte e o humor, naturalmente, e as pessoas também podem, ou seja, isto funciona não só para turistas, mas para escolas, para grupos, para empresas, portanto é uma outra forma de participar. E o último dedo das atividades da Maria da Alegria são o que chamamos as coisas de amor, humor. Grosso modo, porque ainda não tem uma definição slogan, são objetos, obras de arte ou de artesanato que juntam o humor e que juntam artistas profissionais com artesãs tradicionais. E daqui surgem vários objetos que depois nós colocamos à venda e o resultado da venda destes produtos alimentam tanto as artesãs como as artistas, como a Maria da Alegria. Um dos exemplos são os sacos Maria da Alegria aumentam a felicidade interna bruta. São bolsas que têm impresso o nosso logotipo. O nosso logotipo é um coração com um nariz de palhaça, portanto, o nariz de palhaça no coração. E este nariz de palhaça é uma rodela feita, neste caso, em crochê, pelas senhoras que nós visitamos no clown social. E, portanto, é uma forma, as pessoas quando adquirem este saco estão a fazer-nos fazer mais visitas, estão a possibilitar que façamos mais visitas, mas também estão a contribuir para a sustentabilidade económica do projeto. E desenhamos estas 5 atividades, porque são coisas que eu gosto de fazer e sem as quais eu não consigo viver. Gosto muito de dizer que sim a tudo, portanto, estas 5 áreas são isso, são para que se possam alimentar umas às outras. O grande exemplo é, por exemplo, da venda de espetáculos. Provavelmente os espetáculos são o nosso produto mais caro, não é? E, portanto, também é aquele que dá mais suporte ao projeto. Nós precisamos de vender espetáculos para poder fazer muitas das outras atividades mais baratas, no fundo, ou até algumas de forma voluntária. E criámos esta forma que é a que queremos partilhar com as pessoas também, para que entendam e que sintam que podem ser parte, seja assistindo às coisas que fazemos, seja vindo, seja recomendando, seja comprando alguma coisa.
temos muitas formas de trabalhar. E depois outra coisa que Maria, não é só aqui na criação dos espetáculos, é que tanto trabalhamos de uma forma exclusivamente profissional, com equipas todas de profissionais, como também fazemos criação com pessoas que são semi-profissionais ou até que não são nada profissionais, não é? As pessoas da comunidade em geral, porque acreditamos que a arte está de facto ao alcance de toda a gente. Trabalhamos regularmente com pessoas adultas com deficiência, por exemplo, e isto é um trabalho semanal. Agora, em breve, vamos começar também um trabalho semanal com crianças de um jardim de infância. Acompanhamos o Bosque Escola, principalmente o projeto de nível de ensino básico, do Bosque Escola Avelãs, aqui em Marvão e Castelo de Vide, e pronto, e vamos dizendo que sim e levando a nossa água a muitos moinhos, basicamente. isso é muito interessante, porque eu sei que dentro desses desejos e de todo este percurso de vida também a formação é uma das coisas que está aí em ti, já falámos várias vezes Hum, sobre isso, e acho que também é o processo de receber pessoas e criar com elas é também um processo de formação que é um bocado uma repetição daquilo que foi para ti também a formação, não é? Mas claro. eu agora gostava que tu falasse um bocadinho, que já vamos aqui com bastante tempo de conversa, porque esta mulher é Tens que me uma, calar. é uma enciclopédia, é uma delícia ouvir-te, mas eu gostava que falasse um bocadinho sobre a Maria Simões, que cria espetáculos e Hum, qual é o teu processo de criação? Tens 2 solos de palhaças, tens o Utopia e o Humana, hum. os 2 começados por U, O porque o terceiro também vai ter que Humana ser, porque isto é uma é trilogia. com U, é sem o H. E eu sei que foram processos bastante diferentes, com pessoas que foram fazendo uma espécie de apoio pontual também diferentes. Mas por onde é que tu começas? Como é que começas? Por onde é que vais? Hum, Fazes e desfazes, e fazes e desfazes, que eu sei também. Como é que é isso? sim. Olha, eu parto de uma ideia, do que é que eu quero contar, Uhum, ou seja, parto do conteúdo, não é? De que é que eu quero falar, o que é que eu quero contar, o que é que me apetece gritar ao mundo, isso é sempre uma das minhas máximas. E, por exemplo, quando ajudo outras pessoas nos seus processos criativos, costumo perguntar-lhes, isto para quem venha no futuro a querer trabalhar comigo, fica já a saber que uma das perguntas, ponto de partida, é: imagina que morres amanhã e que hoje ias fazer o teu último espetáculo ou a tua última obra, não é? O que é que tu queres dizer? uhum, E, portanto, isto leva as pessoas a uma reflexão profundíssima sobre realmente o que é essencial. Claro que depois, quando fazes muitas criações, hum, nem todas são a última coisa que tu queres deixar ou dizer no mundo, mas são a verdade do momento em que estás a viver, não é? O que é que para ti agora é importante. E, portanto, eu parto sempre desta ideia, por um lado, e depois encontro normalmente uma imagem para essa ideia, uma imagem que eu digo, ok, esta ideia para mim é passada com esta imagem. E, por exemplo, para te dar o exemplo da última criação de solo, partiu de uma ideia de envelhecimento e, e viver o envelhecimento de uma forma dramática, e aparecia-me a imagem de uma rainha, ou seja, eu fiquei super feliz e entusiasmada quando decidi que a minha palhaça ia ser a rainha, ou seja, uma coisa que me deu muita alegria. E depois foi um drama durante todo o processo, a ponto de que esteve quase a deixar de ser. Um, e a rainha de Inglaterra ainda não tinha morrido com esta idade, nem as coisas todas. Estava vivíssima da Silva e era uma inspiração também, não é? E pronto, e a partir daí foi começar a escrever a história que eu queria contar. Eu normalmente escrevo cenas, faço uma descrição exaustiva, como se faz nos guiões para cinema, depois dou títulos a cada uma das cenas, eu visualizo, eu fecho os olhos e visualizo, não é? Como se fosse a diretora ou a realizadora uhum. do filme. Escrevo as cenas, dou-lhes um título, um nome ou um tema,
depois deito aquilo tudo fora e fico só com os temas, e depois baralhos, e depois começo a fazer improvisações a partir desses temas. E isso é que depois nos leva às vezes para sítios que nos parecem afastar muito da ideia inicial, e neste último processo eu criei 4 versões, e quando digo criei 4 versões, são 4 versões que o público viu, porque Sim, nos meus processos isso já acontecia, não é? Só que era um processo de ensaios, estritamente fechado, só com a equipa criativa ou com algumas pessoas de grande intimidade, e nós não partilhávamos, ou eu não partilhava essas fases. E neste processo, a decisão de partilhar essas fases teve a ver com eu querer fazer este espetáculo na rua e saber que tinha que treinar-me para o imprevisto, para coisas que eu não controlo de maneira nenhuma, porque nós, quando estamos no teatro, controlamos tudo. Ou quase tudo, não é? E na rua não é? Então apeteceu-me ir, ao mesmo tempo que testava a dramaturgia e as ideias, aprendia e fui-me formando na rua a fazer o espetáculo com público. Portanto, fazia ensaios abertos com público, mas cheguei a vender estes ensaios abertos a pessoas que entenderam querer ser parte do processo criativo, e a quem eu depois disse, quando ele tiver terminado, eu volto e ofereço-vos o espetáculo a este mesmo público, se nós o conseguirmos voltar a contactar, não é? E, portanto, fui criando ao longo deste ano, de um ano que durou esta fase das 4 versões, fui criando cumplicidades também na criação e mostrando isto nos vários momentos e a público muito diferente, pessoas que não têm nada a ver com a cultura, nem com os espetáculos. Fiz ensaios sem anunciar, por exemplo, em sítios, em castelos, sem anunciar que ia fazer um ensaio, e as pessoas que passavam eram o meu público ocasional. Fiz ensaios com pessoas que são todas profissionais da palhaçaria, por exemplo, né? E tudo isto me foi dando diferentes feedbacks e me fez dar saltos que eu considero qualitativos agora, nesta altura, não é? Mas com muito sofrimento aqui pelo meio, dar saltos também na escolha das pessoas para acompanhar a fase seguinte. Fui sempre chamando diferentes pessoas um bocadinho o que é que eu estou a precisar neste momento, a quem é que eu posso recorrer, não é? E tive a sorte de as pessoas que eu fui contactando me foram dizendo que sim e foram vindo e me ajudaram a subir este outro degrau para eu hoje estar muito satisfeita com este espetáculo, e aquilo que eu quero é fazê-lo muito, 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 e já não e tenho a certeza que a dramaturgia já não vai mudar, a estrutura já não vai mudar, o que ele vai é ganhar e crescer como ser humano, quase, não é? Como um ser é um com ser vida vivo. própria. É um ser vivo, claro. É o espetáculo de clown, pelo menos, assim, todos os espetáculos, mas o espetáculo de clown é outra coisa com o público. Então essa metodologia, creio que parece-me, assim, importante, e é importante partilhar também, porque este nosso podcast, o Dou a Minha Palavra, também é visto por pessoas que estão em formação. Então eu também gostava que isto é uma partilha que eu acho muito importante, mas há uma outra Hum, partilha que eu também gostava que tu fizesses, e assim já em jeito de terminar, temos assim umas perguntas uhum. mais rápidas, que é, quais são as tuas inspirações enquanto mulher palhaça, que, esta nossa geração já tem mais referências do que a geração anterior, mas para ti quais são as tuas referências, Hum. hum, quando palhaças ou enfim, atrizes, Hum. pessoas que te inspiram o teu trabalho artístico. Olha, quando comecei a ser palhaça, eu queria 2 coisas para o meu trabalho profissional. Eu queria ser uma palhaça sem fronteira, e pertencer a Palhaços Sem Fronteiras. Nunca consegui, então fiz eu as minhas missões humanitárias, básico. Claro. Hum, e queria fazer espetáculos com uma poética clown, como inspirada pelo Leandre e Claire, uma dupla Uhum. a Claire é francesa, o Leandre é da Catalunha, e vi um espetáculo deles no mesmo ano em que conheci o projeto Palhaços Sem Fronteiras, e disse: olha, são estas 2 coisas que eu quero fazer na vida. E na verdade esse tem sido o meu caminho, portanto, em termos de ponto de partida, eu realizo-me nestas 2 áreas, e os
Palhaços Sem Fronteiras alimentam o meu lado humanitário e do clown social. E o Leandro alimentou esta poética clown que eu quero seguir. E só muito mais tarde é que eu percebi que havia muito poucas mulheres palhaças, não é? Só quando comecei a dizer que era palhaça é que percebi que havia poucas mulheres. E depois encontrá-las, quando a internet quase não existia, ou nós não conseguíamos. Eu não procurava nada, ou seja, eu acho que não usava o Google nesta altura, ou pelo menos não estavam, as mulheres palhaças não estavam. Foi muito mais tarde que eu conheci o trabalho da Gardi Rutter, em vídeos, claro, e disse: ok, é por aqui, é esta linha. E depois, muito mais recentemente, o trabalho de muitas palhaças francesas, que são bastante mais anónimas, não é? Mas cuja estética e poética eu me identifico bastante. Frustração das frustrações. É muito difícil conseguir fazer formação com esta gente. Porque elas não dão formação. Então, tu tens uma referência, tens uma inspiração, elas estão super longe geograficamente, tu não consegues ver ao vivo os seus espetáculos, em Portugal elas não vêm. E pronto, isto fez com que eu criasse um festival de palhaças. Quando conheci uma série de palhaças e disse: ok, eu tenho que as fazer encontrarem-se e quero trazê-las aqui para perto e quero estar perto delas. E começou este movimento de aproximar-me eu também. E lembro-me quando fiz o primeiro festival e que conheci, por exemplo, houve uma palhaça portuguesa que me perguntou: mas quem és tu? De onde é que tu vens? Onde é que te formaste? Não é? Porque nós próprios não nos conhecíamos aqui em Portugal. Foi o Festival de Lina, o Festival de Lina, em 2015, nos Açores. 2015, claro. Eu estive lá. É verdade. Foste tu e a Eva Ribeiro, as duas, e a Mariana Chu, as palhaças, as 3 palhaças que foram aqui do continente e as que nós conhecemos primeiro, não é? E eu estava, nessa altura, eu estava há 10 anos nos Açores, exatamente, e portanto, claro, a Eva Ribeiro, foi a Eva que me perguntou: mas quem és tu? Onde é que tu te formaste? Claro. Não és nem de Lisboa nem do Porto, não é? E isto... Maria, já estamos aqui quase há uma hora, mas não podemos acabar sem te perguntar rapidamente o que é que te faz rir? Opa, as coisas tontas. As coisas tontas e ingênuas. Eu tenho um riso muito branco, como dizem em Espanha, não é? Para as coisas mais tontas. Eu rio muito com o Chaplin, por exemplo. Tontas, mas inteligentes, não é? Mas, sim, mas tontas, simples. Sim. Sem grandes elaborações intelectuais. E pronto, sim, tá, rápido. E a última pergunta, que é: o que é que a Luna, ou a Maria da Alegria, diz à Maria Simões? Relaxa. Está tudo bem. Aliás, a Maria Simões adotou da palhaça a frase "está tudo bem" e usa muitas vezes. Que lindo, Está que tudo lindo. bem. Maria, muitíssimo obrigada. É um Grata. prazer ter-te aqui no Dou a Minha Palavra, mas também ter-te na nossa vida, na vida da Algures, na vida do Festival Internacional Mulheres Palhaças Tem Graça. Gratidão, muita. E vamos Obrigada continuar. por esta oportunidade. Sinto-me muito honrada, e grata por este espaço, por achares que é importante o que eu tenho a partilhar e quero felicitar-vos muito também pelo trabalho que vocês fazem, que é uma pedrada no charco e de uma importância sociopolítica incrível no nosso país e oxalá no mundo, não é? Portanto, Estamos juntas, não estamos sozinhas, estamos claro que juntas sim. nesse caminho. Claro que Obrigada, Maria. sim. Obrigada. Um beijo grande.